Olá pessoal, já faz um tempo aí que eu estou querendo gravar uma sequência de vídeos aí falando sobre o universo da redação e hoje resolvi começar e vou falar do texto dissertativo argumentativo, né? Por que que ele é o texto mais pedido nas provas de redação, o que é um texto dissertativo argumentativo e por que parece tão difícil escrever um? Será que é? Eu gosto primeiro de fazer uma distinção ou perceber aí a diferença entre redação, dissertação. Né? O que é isso? Quando falam em redação, a gente logo pensa no texto dissertativo argumentativo, 3 parágrafos ou 4 parágrafos, aquela estrutura básica do texto dissertativo argumentativo. Mas a redação vem de escrever, né? Redação é redigir, tem mais ou menos a mesma semelhança com dissertar. E redação é simplesmente escrever. Né? Então, a redação pode sim pedir um texto dissertativo argumentativo, mas também pode pedir uma carta, uma crônica e por aí vai. Né? Mas o que eu quero falar é sobre o texto dissertativo argumentativo primeiro, porque é o mais pedido. Embora seja frequentemente chamado de redação, e não que isso seja um erro, ele é um texto que você escreve em torno de uma opinião, ou seja, argumentando sobre ele. Outra coisa também que é importante ressaltar é a questão dos gêneros textuais. O ensino de língua portuguesa nas escolas já há algum tempo vem sido pautado em gêneros textuais, ou seja, textos mais variados que nos rodeiam, né? Defendendo a ideia, então, de que quanto mais conhecermos textos, mais seremos capazes de dominar a nossa língua, mais conseguiremos então interpretar textos e saber também escrevê-los. Né? Então, baseado nisso, eu até trouxe um exemplo aqui da Unicamp, que sempre muda o gênero pedido nas suas propostas de redação. Olha só essa lista, né? Que interessante. Ela sempre traz aí 2 gêneros textuais. Achei bem interessante ali 2020, roteiro de podcast e crônica. 2 textos completamente diferentes. Roteiro de podcast tão atual e tão incomum, e a crônica já mais antiga e mais comum. Né? Surgiu lá no século XIX com a imprensa e tudo mais. E embora isso possa acontecer sim, né, sermos surpreendidos pelo gênero, geralmente as bancas não alteram o gênero. Tá? Geralmente ou vai ser o artigo de opinião ou o texto dissertativo argumentativo, que é o mais pedido e que eu considero mais difícil. Né? E a surpresa geralmente também virá no tema, né? Aquilo que tanto nos apavora. Qual será o tema da nossa redação? Mas enfim, por que eu considero um texto difícil o texto dissertativo argumentativo? Porque não basta você ser um bom escritor, não basta saber escrever bem ou dominar todas as regras gramaticais. Para saber escrever um bom texto dissertativo argumentativo, antes de tudo você precisa conhecer o mundo em que vive, saber sobre o passado e sobre o presente, sobre as profecias do futuro. Você precisa estar dentro dos acontecimentos atuais, dos debates polêmicos de futebol, religião, política, preconceito, violência, drogas, aborto e por aí vai. Então, a primeira dica que eu costumo dar às pessoas que querem fazer uma boa redação sejam grandes leitores. Tá? Leiam poesia, leia romance, leia textão do Facebook, leia tweets, leia blogs, né? Não se prenda em um gênero. E a segunda grande dica que eu posso dar está junto com essa primeira, que é, quando você estiver fazendo essas leituras, pense no tema. Será que aquele tema daria uma boa redação? Se a resposta for sim, pratique. Quanto mais a gente escreve, mais a gente evolui. Eu, enquanto professor, percebo muito essa evolução. É nítido ver a diferença entre a primeira redação do aluno para a segunda. O texto sempre evolui. Ou da 9ª redação para a 10ª redação. A gente sempre consegue melhorar o nosso texto. Então, praticar. E eu emendo também nisso tudo o meu deixa agora, né? É muito importante que você tenha sempre um retorno de suas redações, um feedback. Você precisa sempre perceber aonde pode melhorar
e quais são os seus erros mais frequentes, sejam eles gramaticais, ortográficos ou de coerência. Então é muito importante ter olhos atentos para a sua redação, e esse é o meu trabalho, revisar o seu texto, te ajudar, eu tenho prazer em poder te ajudar nisso. Sempre, claro, conforme suas necessidades e suas possibilidades. Beleza? Então aqui me coloco à disposição. Um grande abraço a todos e bons estudos.